Gostaria de, primeiramente, agradecer à Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul pela oportunidade que agora está sendo conferida à minha pessoa de manifestar a minha opinião a respeito dessas preocupantes medidas tomadas pelas autoridades. Eu sou ex-comissário de forma legislativa da Austrália Ocidental e fui, por muitos anos, reitor de pesquisas da Murdoch University. Tenho um PhD em Direito pela Monash, que é exatamente a respeito da matéria do Estado de Direito e dos elementos para a realização do Estado de Direito. E tudo isso que está acontecendo nesse determinado momento me preocupa profundamente, porque eu passei a minha vida inteira tentando defender esses valores do Estado de Direito e da liberdade da pessoa humana. Liberdade esta que está sendo completamente atacada. E hoje as pessoas estão sendo tratadas de uma maneira muito cruel, com a criação de diferentes categorias de indivíduos, aquelas que se submetem de uma maneira dócil às vontades arbitrárias dos governantes e aqueles que têm um senso maior de dignidade própria e resistem à opressão governamental. Então, o princípio da igualdade perante a lei, que é um princípio basilar para a realização do Estado de Direito, está sendo totalmente desrespeitado. E as pessoas estão agora tendo dificuldades até mesmo de poder se sustentar, porque aqui na Austrália, quem não se submete a essa ação coercitiva do Estado acaba por perder o seu próprio emprego. Então, o governador aqui da Austrália Ocidental decidiu recentemente que aqueles que não são vacinados não podem nem voltar ao seu próprio trabalho, estão numa situação desesperadora. Todo esse desespero leva a uma crise social muito grande e hoje a gente vê pessoas que perdem absolutamente tudo, inclusive a sua própria família como resultado, porque as crises familiares aumentam, o desemprego também gera outros problemas de ordem social da mais alta gravidade, inclusive o índice de suicídio que aumentou consideravelmente. Agora, as medidas tomadas são de uma maneira arbitrária e que não tratam o indivíduo de uma maneira particular, porque algumas pessoas não sequer podem tomar esse remédio porque são não recomendados pelos médicos as medidas a serem tomadas. Então, você tem aí uma situação de que as vontades do próprio paciente e do médico não são consideradas da maneira como deveriam. Tudo isso gerando uma crise muito grande, econômica inclusive, onde o índice de desemprego aumenta consideravelmente, as pessoas não podem sequer terem a liberdade de poder viajar. Eu aqui vivo nesse estado, naquilo que eu chamaria de um campo de concentração confortável, porque eu não posso nem me dirigir a outras partes do país, porque as fronteiras estão fechadas até para aqueles que já foram vacinados, porque, como eu previa, agora estão exigindo que a pessoa tenha o tal do booster, que seja vacinado pela segunda, terceira, quarta vez. Isso é uma coisa muito preocupante. E alguns amigos meus aqui, professores de farmacologia, já me avisaram a respeito das destrutivas consequências da pessoa submeter esse tipo de tratamento farmacêutico. Então, a gente agora fica numa preocupação enorme de que as medidas se transformem até mesmo em permanentes. Friedrich Hayek, um filósofo, jurista, economista austríaco, colocou muito claramente num dos seus livros que essas medidas elas tendem a se transformar em permanentes, porque o governo usa esse pretexto da situação emergencial de saúde para que então esses direitos sejam profundamente vilipendiados, profundamente atacados e as pessoas fiquem à mercê da opressão governamental. Opressão governamental que aqui existe até mesmo com a retirada do direito a pessoa a ter a sua própria propriedade não invadida. Porque em alguns estados da Austrália, alguns manifestantes que se manifestam a respeito da necessidade do governo de proteger os direitos do povo, os direitos fundamentais, essas pessoas estão sendo atacadas, inclusive levadas à prisão, sem um mandato judicial necessário,
uma verdadeira atitude autoritária, que me lembra muito claramente aí o que aconteceu num certo país nos anos 30, na Europa. Então, a gente tem uma verdadeira Gestapo agora tomando conta de tudo e tratando o cidadão da maneira mais lamentável possível. Policiais que estão sendo agora forçados a tomarem essa medida da farmacêutica e que, na verdade, se não fizerem o que o governo pede, ou manda, obriga através desses mandatos, perde-se, então, o emprego. Algumas pessoas agora que estão desempregadas ou com prazo para que façam aquilo que o governo demanda e que se o governo, então, percebe que a pessoa não fez o que foi exigido, a pessoa perde o emprego, perde a capacidade de sustentar a sua própria família. Claro que aí a crise familiar aumenta, obviamente que algumas pessoas que buscam a sua autonomia do corpo, o seu direito de escolha, pagam um preço muito caro por isso, e a gente vê isso refletindo na realidade social, quando eu mesmo, agora caminhando para o meu trabalho, me deparo com uma situação de pessoas morando na rua, pessoas desesperadas. Então, o que está acontecendo? Isso é uma coisa muito esquisita. O premier, se ele tem esse amor todo pelo povo, se ele tem essa consideração toda pela vida humana, por que ele trata as pessoas com tanto desprezo? Por que ele diz para as pessoas que as pessoas têm que crescer um brain, um cérebro, grow a brain? Ele trata as pessoas com desprezo. Como é que se pode? A gente tem aqui um cara que foi eleito pelo povo, um sujeito que deveria ter algum sentido de tratar as pessoas com uma certa dignidade, um respeito, tratando as pessoas como se fossem lixo, determinando que se a pessoa não tiver, se não tomar um medicamento, perde o emprego, tem prazo para tomar. Como é que pode isso? Isso é uma coisa, exigindo isso que crianças tomem, quando a gente sabe que a capacidade, o índice de mortalidade de uma criança por causa desse problema é uma coisa remota. Agora, como é que pode criar uma regra geral dessa maneira, em que as pessoas agora, e quando a gente fala de criança, a gente fala até de crianças que são proibidas de ir para a escola, de poder serem tratadas de maneira normal. Então, tudo isso é uma coisa lamentável que viola, como eu coloco muito claramente nos meus artigos, já escrevi muitos artigos, viola princípios basilares do Estado de Direito e da própria ideia de separação de poderes. Porque essas medidas arbitrárias que estão destruindo a vida das pessoas não são tomadas através de um processo legislativo próprio. Existe uma usurpação do poder legislativo pelo poder executivo. Então, essas medidas são ditatoriais. E esses políticos aqui agem de uma maneira ditatorial. O premier de Vitória chegou ao ponto de dizer que direitos humanos não são importantes, que ele não se preocupa com direitos humanos, que isso é uma bobagem. Por que se vai discutir direitos humanos? Agora a gente tem que proteger a sociedade desse vírus cuja mortalidade é muito baixa para quem tem uma saúde boa. Agora, tudo isso é destruído? Então você imagina, o índice de pessoas, de suicídio, de pessoas que perdem tudo, de pessoas que não querem se submeter a esse tipo de tratamento, de uma coisa experimental, inclusive. Porque eu conheço um professor de farmacologia que não está tomando essa vacina porque não tem até mesmo a coragem de tomar, porque já falou para mim que é melhor não arriscar. Eu não vou seguir o conselho de pessoas arrogantes do governo, eu prefiro seguir o conselho de uma pessoa que é experiente na matéria, que é um professor do assunto, da Universidade de Western Australia. Então, por favor, prestem atenção de que o governo tem essa capacidade de atrair pessoas que às vezes são narcisistas, que às vezes são egocêntricas e que têm uma vontade muito grande de acumular poder. Esse é o grande problema que está acontecendo nesse momento. Medidas temporárias têm uma tendência natural de se transformarem em permanentes. Ditadores, governos ditatoriais sempre começam dessa maneira, com uma desculpa de que há uma emergência e que a emergência, então, justifica a tomada dessas decisões arbitrárias, injustas, que estão levando à desgraça de muitas pessoas. Eu não vou ficar calado. Eu vou continuar me manifestando. Eu tenho, um privilégio muito grande de agora me dirigir ao nosso querido povo brasileiro. Eu agradeço à Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul. Que Deus os abençoe e que a gente consiga preservar os nossos direitos fundamentais contra essas opressões inaceitáveis das oligarquias globais. Muito obrigado pela oportunidade. Como ex-comissário de reforma legislativa, professor de direito,
eu quero dizer para vocês que eu vou continuar na minha luta e vou continuar com o meu direito de me manifestar a respeito, ainda que eu tenha que pagar um preço por isso, mas é a minha obrigação moral de dizer aquilo que eu penso. Muito obrigado e que Deus os abençoe.